Então, colocando aqui é Abraão, nesse começo aqui, a ideia aqui que é assim, que com Abraão, e na verdade isso teria acontecido com Adão. A mesma ideia seria Adão. Adão começou no Jardim do Éden e também teria essa mesma ideia de que ele ia se multiplicar e encher a terra. Então havia um plano de Deus para que a partir de essa ideia assim da particularidade, de Deus começar não assim por atacado, todo mundo ao mesmo tempo. Deus começa com e a partir de ele vai ampliando, porque é uma coisa de vida, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa, você junta 1 milhão de pessoas ou 1000 pessoas e faz igual. Até nas igrejas, muitas vezes a ideia é essa, você junta um monte de gente, fala com todo mundo e acha que isso vai dar o resultado. Não. A vida de Deus é passada assim de uma forma orgânica, com o modelo de família mesmo. Então, teria sido assim com Adão, mas houve o pecado, então houve um novo começo com Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó, aqui na frente, assim. Então ele vai ampliando, a partir de ele vai ampliando para formar a nação e com o objetivo final de alcançar a terra, né? Alcançar todos os povos. Então, começa só coloquei alguns passos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem 12 filhos aqui, né? São a partir de Jacó com os 12 filhos, que começa a ampliar, porque no início Abraão é um só, Isaac é um só, mesmo com os 2 filhos de Isaac é um só que é escolhido. Então, até Jacó é sempre um só. Só que a partir de Jacó aí tem os 12 filhos, aí começa a parte de ampliação. E aqui, está escrito aqui, povo, depois nação, porque o povo se multiplicou no Egito, mas eles não eram uma nação. Com Moisés eles se tornaram uma nação, com leis, com estrutura, nação. E com Davi se tornou um reino. Então, como a gente já falou, Davi chega assim ao ápice, ao ponto mais alto. Teoricamente, isso que a gente quer só rapidamente ver com vocês, teoricamente, porque eu falo teoricamente porque assim, é sempre aquela pergunta, se Adão não tivesse pecado, o que teria acontecido? A gente tem algumas ideias que Deus falou, que ele queria que acontecesse, mas claro que muito assim, como é que teria sido? O Jardim do Éden teria se expandido? Como é que teria sido a história se não tivesse o pecado? Tem muitas coisas que nós não sabemos. Outra coisa que a gente não sabe, se não tivesse, porque olha aqui em Davi chega assim esse ponto máximo de expansão. Né? Davi e Salomão, eles tiveram um reino, eles governaram sobre uma parte maior do que é Israel hoje, né? Assim, eles realmente controlaram um território maior, mais próximo daquilo que Deus tinha prometido lá com Abraão no início. Então chegou aqui um ponto bom, mas não era o ponto final. Só que o que aconteceu a partir do próprio Salomão? Começou a cair de novo. Então, por isso que sim, vem caindo. Então, nós temos aqui a divisão, o reino dividido e depois o cativeiro. Então, são as duas coisas que acontecem e que vai chegando, assim, se você estudar a história do reino dividido, eram 12 tribos, não é? 12 tribos, dividiram em 2 partes, 10 tribos e 2. E aí o reino do norte, que chamava Israel, foi para o cativeiro primeiro. Então, de 12 tribos ficaram 2. Né? E aí a última parte do reino de Judá, durante o tempo de Ezequias, e aí depois Josias, e aí vai chegando assim, o rei de Babilônia, assim, ele vai comendo, assim, no final, aqueles últimos anos, antes de ir para o cativeiro, era praticamente só a cidade de Jerusalém, o resto já estava tudo tomado. Então foi diminuindo, quando você vê os números dos que foram para o cativeiro, o número dos que voltaram, é um número muito pequeno em relação ao número anterior. Tá? Então, assim, esse processo de funilar e chegar assim. Então, aí nós chegamos em Jesus, e que Jesus era realmente a esperança
E nós colocamos aqui algumas coisas assim, como nosso objetivo é mais para falar sobre o que é o plano de Deus em relação a Israel. Não é o meu objetivo falar tanto sobre assim, como Jesus cumpre todas as promessas. Mas é claro que Jesus, eu só queria assim, ficar um pouquinho assim para vocês entenderem que em Jesus, assim como, porque a dificuldade que você vai encontrar com muitas interpretações, até com muitos teólogos, é que eles vão dizer, não, assim, o Antigo Testamento terminou em fracasso. Né? Tudo que Davi conquistou, o território, mesmo eles voltando de Babilônia, eles nunca mais tiveram um descendente de Davi no trono, eles nunca mais governaram, assim, tem um período dos Macabeus que eles se governaram, assim, eram independentes, mas fora uns 100 anos mais ou menos com os Macabeus, o povo de Israel nunca mais, até 1948, o povo nunca mais governava a si mesmo em Israel, eles não eram autônomos. Então, quando chega Jesus, realmente funilou tudo, a esperança de Jesus, e Jesus começa de novo, com 12 apóstolos, né? E vai a história da igreja, os gentios, etc. Essa parte que nós vamos começar a focar. Então, a dificuldade é pensar, então, aqui houve um fracasso, tanto no final do Antigo Testamento, que eles perderam tudo que Deus tinha feito com Davi, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, então eles perderam tudo que Deus tinha dado, nesse ponto máximo aqui, eles perderam. E quando Jesus veio, ele começou tudo de novo. Então nossa pergunta até vou para frente, depois um pouquinho para trás, mas esse aqui a gente mostrou esses slides, acho que na última aula, né? Que Jesus veio para cumprir essa parte aqui, ó, essa parte aqui não é polêmica. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia vai concordar com isso. Jesus veio da linhagem de Davi, está em Mateus 1, está em Lucas. Jesus veio como descendente de Davi. Então aquela promessa que Deus deu para Davi, você vai ter um filho, não é você que vai construir a minha casa, seu filho vai construir. Em parte era Salomão, mas em parte a verdadeira casa de Deus era o filho Jesus que ia construir a sua casa. Então Jesus veio da linhagem de Davi. Ele é o descendente de Abraão. Eu não posso parar nesses textos aqui, né? Mas em Gálatas 3, Paulo explica assim, que Deus deu uma promessa para Abraão. Ele ia ter um povo, ia ter uma grande descendência, mas para que ele tivesse uma grande descendência, Abraão que não tinha filho nenhum, ele tinha que receber o filho da promessa. E esse filho era alguém específico, não era Ismael, né? Quando Abraão falou assim, Deus, podia ser Ismael, né? Já aconteceu, né? Quando a gente tem algo assim que a gente fala assim, Deus, né? Podia ser isso, né? Tá mais fácil assim, não, eu vou te dar uma coisa impossível, vou te dar um filho com Sara. Não, mas eu já tenho um filho com Agar. Não é esse filho, vai ser Isaac. Então, era um descendente, daquele um descendente viria a descendência. E Paulo explica que, então eu só queria que vocês notassem, sim, os três gigantes da história de Israel, né? Quais são os três gigantes? Os três mais assim, né? Abraão, Moisés e Davi, né? São esses os três gigantes do Antigo Testamento, né? A cada um dos três, Deus deu uma promessa. Talvez vocês não vão lembrar de Moisés, mas a cada um dos três, Deus deu uma promessa específica que se cumpre em Jesus. Abraão, ele teve um filho, Isaac. Isaac era o filho da promessa. Mas de acordo com Paulo, em Gálatas, aquele filho, Isaac, na verdade, ele apontava para um filho, um descendente que viria lá no futuro, que é Jesus. Então, Jesus é o descendente de Abraão, né? Vou pular para Davi. Davi recebeu uma promessa, qual era?
Davi falou assim, vou fazer uma casa. Deus falou com o profeta, vai lá e fale com Davi que você não vai fazer casa coisa nenhuma. Né? Aí ele deu toda aquela, né, palavra tremenda, que Davi ficou até atônito, assim, que Deus falou assim, eu vou fazer uma casa para você, você vai ter um descendente que vai fazer uma casa, e você vai ter uma descendência eterna, você vai ter um reino eterno, nunca mais vai apartar a minha bênção da sua casa. E aí a gente sabe, quem que construiu a casa? Salomão. Só que a gente sabe que Salomão não foi o filho que Deus estava falando, né? Porque ele falou assim, eu serei pai para ele é o meu filho, né? Deus falou tudo isso em 2 Samuel 7. Então, quem era o filho de Davi? Jesus. Tanto é que os profetas, né, falamos um pouquinho sobre isso, os profetas nesse período aqui de divisão, de cativeiro, que as coisas estavam ficando piores, os profetas começaram a falar, Deus falando assim, vou disciplinar, vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser castigados, vocês vão ser disciplinados por tudo que vocês fizeram, mas um dia eu vou trazer vocês de volta e vou colocar quem sobre vocês? Davi. Ele nem fala, em alguns lugares, Isaías, por exemplo, fala assim, eu vou fazer surgir um broto, um renovo do tronco cortado, né, que é uma descendência de Davi. Mas em outros lugares, em Jeremias, Ezequiel, ele fala assim, eu vou colocar Davi. Como assim? Davi vai ressuscitar dos mortos? Então, assim, ele vai trazer, assim, não era só uma descendência, eu vou trazer de volta alguém e aí vai recomeçar a linhagem de Davi. Ele fala assim, não, eu vou trazer o verdadeiro Davi, o verdadeiro filho de Davi. Então, é Jesus. E Moisés? Qual que era a promessa que Deus deu para Moisés? Na verdade, não fala, fala assim, quando ele conta isso, ele fala Deus falando com ele, né? Mas Moisés está falando com o povo. Qual que era a promessa que Deus deu para Moisés? Lembra que Moisés subiu no monte e recebeu a voz de Deus, todo o povo ouviu a voz de Deus, tem toda aquela história. Aí Moisés desce do monte e aí o povo fala assim, uau, nós ouvimos a voz de Deus, que maravilha, mas nunca mais nós queremos ouvir a voz de Deus, né? Nunca mais, vai, escute você. E aí Deus deu uma promessa para Moisés e Moisés deu essa promessa para o povo. Ele falou assim, eu vou dar para vocês um profeta, em Deuteronômio 18, um profeta semelhante a mim, e ele vai, a ele o povo vai ouvir. Não vai acontecer isso que o povo escutou a minha voz no monte e falou assim, nunca mais nós queremos ouvir. Vai ter um profeta que vocês vão ouvir, ok? Então, em todos os casos, e aí tem, na verdade, desde a palavra de Deus no Jardim do Éden, que vai ter um descendente da mulher. Então, tem todas as promessas no Antigo Testamento, sempre apontando para Jesus. Então, quando nós pensamos na promessa de Deus no Antigo Testamento, desculpe, gente, eu preciso falar rápido, vocês precisam escutar rápido, absorver rápido para conseguir, assim, porque, na verdade, assim, a gente não tem muito tempo e eu preciso chegar num ponto adiante, mas espero que vocês consigam captar. Quando nós falamos, né, sobre a promessa de Deus para Abraão, nós temos enfatizado isso, tanto nas minhas aulas como da Eliana, nós temos enfatizado, sim, que tem uma promessa que começou com Abraão e essa promessa continua. Essa promessa é que você vai ser um povo, né, de você virá um povo, esse povo vai herdar uma terra e a partir disso, isso é uma coisa que nossa mente ocidental nunca entende e nunca guarda muito. Então, isso que eu quero que vocês consigam captar nessa continuidade aqui. Não é uma descontinuidade, como eu mostrei na lousa na aula passada. Abraão é uma coisa, chega assim, mas não deu certo. Então, Deus começa de novo com Jesus, agora vai dar certo, mas é uma coisa diferente. Não, é isso aqui, é uma continuidade. É uma continuidade. Esse diagrama é para vocês entenderem que, sim, Deus começou com Abraão, ampliou até chegar em Davi. Como eu falei, teoricamente,
a partir desse momento, poderia ter vindo um descendente de Davi, sentar no trono nessa época aqui e trazer o reino. Era o que eles esperavam. Só que aconteceu todo esse processo de declínio. Então, aí chega assim a tudo concentrar em uma pessoa só. E aí, então, quando nós pensamos na promessa de Deus para Abraão, essa promessa é um povo numa terra através dessas duas coisas juntas. Um povo, claro, não é qualquer povo, o povo que é o povo de Deus, o povo em aliança com Deus, na terra prometida, uma terra física, uma terra real. Isso não é uma coisa espiritualizada, uma terra real, terra de Israel. Deus escolheu a terra. A gente falou sobre o escândalo da particularidade. Deus quis escolher um povo e Deus quis escolher uma terra, né? Se você olhar todas as terras na face da terra hoje, talvez você não ia escolher Israel. Que Israel tem muito deserto, é muito pequeno, é muito precário, né? Mas Deus escolheu Israel. Deus escolheu o povo. Então, através dessas duas coisas juntas que tem, aí nós vimos que tem várias outras coisas que Deus foi mostrando. Tem que ter uma aliança, né? Tem que ter, depois nós vimos assim, precisa ter um rei. O povo pediu um rei, isso é uma outra coisa que muita gente não entende. Não, Deus nunca queria que tivesse um rei. Não, Deus queria que tivesse um rei, mas não do jeito que eles pediram, ok? Então Deus precisava, para cumprir o propósito, isso não estava claro. Não estava claro, mas estava embutido. Você fala assim, quando Deus falou com Abraão, ele sabia que teria que ter um rei? Sim ou não? Vocês estão em dúvida, né? Ele não sabia, mas em Gênesis 17, olha lá, releia Gênesis 17, ele falou assim, reis vão proceder de você, né? Então tinha, e aí depois Jacó profetizou, né, de Judá vai sair o cetro, então tinha lá, mas pouca gente estava entendendo, não conseguiam entender. Deus queria habitar no meio do povo, era outra coisa que não estava tão claro, né? Era para ser super evidente, mas foi Davi que descobriu, não, Deus quer uma casa, eu vou fazer uma casa. Enfim, então Deus foi mostrando aos poucos. Só que essa promessa, quando ela chega em Jesus, como é que isso se cumpre? Então essa é a grande questão que queremos olhar. Então, só lembrando esses pontos aqui, alguns a gente falou mais, outros menos, né, na última aula, mas então Jesus veio da linhagem de Davi, ele cumpre a promessa de Deus a Davi, ele é o descendente de Abraão, então ele é o descendente que Deus tinha falado com Abraão. Na verdade, ele cumpre todas as promessas, esses textos aqui falam, né, sobre, né, o caminho de Emaús, que a gente comentou, né, que Jesus foi explicando para os dois no caminho de Emaús como todas as coisas falavam a respeito dele. Quando Jesus pregava, João Batista já tinha vindo, Jesus também profetizando, pregando o reino de Deus, ele estava falando sobre o reino que tinha sido profetizado e que fazia parte. Ele não explicou. Só tem uma razão, assim, tem algumas coisas na Bíblia que você vai falar assim, me prove na Bíblia que o reino que Jesus estava pregando era esse reino que Deus tinha prometido para Abraão e Davi. Me prove isso. Pode ser um pouco difícil, assim, não tem um texto que fala isso. Mas como que a gente sabe? Porque Jesus não reinterpretou. Isso é uma coisa assim, é uma indução, você lê, você chega a uma conclusão. Por que João Batista não fala assim, arrependei-vos porque vem o reino de Deus? Mas gente, não é o reino, não é Davi, não pense sobre isso, é um outro reino. Não, ele não falou isso. Jesus também não falou isso. Então, nós entendemos, né, tem outros textos que ajudam a gente a ver dessa forma. Então, ele pregou o reino, ele estava falando sobre uma continuidade, ele estava falando assim, esse é o reino que todo mundo está esperando, né? A gente tem aquelas figuras, né? Simeão no templo, quando Jesus era bebê, ele era alguém que esperava, aguardava o reino de Deus, né? Nicodemos era um homem que buscava o reino. Jesus
Jesus, se não é um reino literal, por que o Senhor falou para os 12 apóstolos que eles sentariam em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel? Por que o Senhor fala isso, Jesus? Só para confundir nossa cabeça, porque a maioria da igreja acha que não tem mais esse reino. Então, ele falou sobre isso. E o último assunto que ele falou, as últimas palavras, ainda bem assim, não são as últimas palavras, Jesus expirando e acabou, né? São as últimas palavras que Jesus falou depois que ele morreu, depois que ressuscitou, depois que ficou 40 dias falando sobre o quê? Reino de Deus. 40 dias. O último assunto dele era Reino de Deus. Então, aí a última pergunta que os discípulos tiveram chance de fazer para ele era: então, Jesus, faz 40 dias que o Senhor está falando sobre o reino. E a gente está com essa pulga atrás da nossa orelha, faz todos esses dias, a gente quer perguntar, e agora a gente quer perguntar, é agora que vai ser o reino? Gente, eu li por anos e anos essa pergunta e pensando assim, sabe, você não tem muitas situações com os discípulos, você fala assim, gente, que turma tapada. Jesus falando, e eles falam assim, o que é, né? O que é o fermento, o que é assim, tem tantas coisas assim que eles falam assim, Jesus perdia a paciência, Jesus fala assim, quanto tempo vou ficar com vocês, né? Então, quando eles perguntam em Atos 1, é agora que o Senhor vai restaurar o reino, o que eles estão perguntando? Eles estão perguntando se vai voltar ao reino de Davi, se vai retomar tudo que eles estavam esperando. Então Jesus, o que Jesus falou? Se Jesus, eles eram tapados, eles eram difíceis, mas Jesus ia falar 40 dias e eles não iam entender que o reino não era mais esse reino? Se fosse assim? Não, porque Jesus falou sobre o reino. E tanto é que na resposta, Jesus também não fala. Porque em várias ocasiões, quando Jesus fala assim, não é esse fermento, não é isso que eu estou falando, ele falava. Quando era algo que precisava ser corrigido, ele corrigia, Jesus não deixava na dúvida. Então, se os discípulos perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Jesus respondeu, eu não posso te dar os tempos e as épocas que são da autoridade exclusiva do Pai. Vocês não vão saber. Mas enquanto isso, tem uma tarefinha para vocês fazerem. Qual que é a tarefinha? Primeiro vocês têm que esperar em Jerusalém até que sejais revestidos, né, até que o Espírito Santo venha. Mas o que ele falou? Então vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de mim, vocês vão falar do reino aonde? Começar aqui, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Uma tarefinha, né? Que até hoje não terminou, né? Uma tarefinha. Mas ele não disse que não tem o reino, tá? Então, muito importante que o último assunto com eles era exatamente isso. Então, os nossos pontos, né, que a gente precisa examinar são esses. A promessa a Abraão, que a gente já martelou bastante esse ponto aqui, né, dos 3 pontos. Quando eu falo a promessa, é uma promessa, mas que tem várias partes. Então, essa promessa, ela tem, lembra, nós vamos relembrar então de novo as partes, né? A promessa de Deus a Abraão tem que ele vai ser um grande povo, que eles vão possuir uma terra e que através disso, isso é fundamental. Quando Deus não tem um povo, ele não vai cumprir a promessa. Quando o povo existe, mas não está na terra, seja no Egito, seja Babilônia, seja espalhado pelas nações do mundo, quando o povo de
descendente de Abraão, não está na terra, não tem como a promessa se cumprir. Então, essa promessa de Deus a Abraão, ela vai se cumprir em sua totalidade? Ou nós vamos ter que pegar só a última parte? Em Gálatas 3, eu não estou podendo assim parar, esses textos são maravilhosos. Você vai usar Gálatas 3? Tá, então na outra aula vocês vão falar mais sobre o assunto. Mas em Gálatas 3, Paulo repete a promessa, essa última parte que fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele fala que essa transmissão da promessa para Abraão, e Abraão creu nela, está em Gênesis 15, mas Paulo cita em Gênesis 3. Ele fala que isso foi o Evangelho. O Evangelho foi anunciado para Abraão. E ele foca nessa terceira parte, que é realmente, essa é a parte, assim, esse é o alvo da promessa. Mas como que essa terceira parte vai se cumprir sem a primeira parte? Por exemplo, assim, como é que vai chegar nisso se Abraão não tem um filho Isaac? Ia parar ali, né? Então, a pergunta é, essa promessa a Abraão continua válida em toda a sua totalidade, assim, em tudo? Ou é só, a gente só pega aquela última parte? A igreja tem sido muito perita, né, em pegar assim, pinçar algumas partes e tirar do contexto. Então a gente pega essa parte assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok, isso tem acontecido. Jesus, através de Jesus, né, a gente tem o Evangelho, vai alcançando os gentios, então está abençoando todas as famílias da terra. Só que tem várias coisas que nós não entendemos. O Evangelho, do jeito que está chegando às nações, está abençoando, tem mudado. O Evangelho mudou a história, mudou as leis, mudou as culturas. O Evangelho tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção. Só que a promessa de Deus a Abraão é que, através dessa promessa, o mundo vai ser redimido. E isso é mais do que ouvir o Evangelho e crer no Evangelho e continuar com sua vida razoavelmente igual, né? Que é o que tem acontecido muito nas nossas próprias vidas, né? Então, a restauração, a redenção do mundo é a promessa de Deus a Abraão. E nós precisamos saber se é válida ou não. O reino não é só espiritual. Agora, quando fala o reino de Deus, né? Romanos 14, reino de Deus não é comer nem beber, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é só assim, o reino está, tem aquele versículo que fala assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus, aí tem duas traduções possíveis, que o reino de Deus está dentro de vós, mas é possível também traduzir como o reino de Deus está no meio de vós, que eu tenho mais tendência dessa segunda, porque ele estava falando que o reino de Deus começa no coração, é verdade. Mas naquele contexto, ele estava fazendo, o reino de Deus está no meio de vocês, que era Jesus. O reino de Deus era Jesus ali, está no meio de vocês. Então o reino de Deus não é só espiritual. Quem herda todas as promessas? A igreja ou Israel? Porque o que nós fizemos agora, né? O que a igreja fez ao longo dos séculos? Todas as promessas do Velho Testamento, todas as coisas que Deus fala, que Deus vai restaurar, que Deus vai redimir, que Deus vai trazer a nova aliança, a gente pega todas as promessas e coloca na conta da igreja. Agora, quando tem disciplinas, coisas ruins, não, isso aí é Israel. Gente, não dá para fazer isso, eu não posso pegar todas as coisas ruins e colocar na conta de Israel e todas as coisas boas colocar na conta da igreja. E depois também tem outro problema. Você pega todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, põe na conta da igreja, mas tem coisa que não faz sentido. Porque como que a igreja vai estar lá em Israel, assim, não, isso aqui não é terra, não é... Então a gente fez muita coisa errada com essas promessas, mas isso é
só para vocês entenderem as questões que nós precisamos ver, né? Então, Jesus veio para fazer várias coisas, né? Mas eu estou colocando aqui em duas partes, né? Jesus veio para cumprir as promessas a Israel. Uma coisa muito interessante, esse conceito explica naquele livro Raízes Judaicas, que é de Dan Juster, né? Ele explica assim, que cumprir não é só aquilo que a gente pensa. Esse é um pensamento um pouquinho difícil para a nossa cabeça entender. Eu nem sei se eu consegui entender isso direito, mas eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, uau, isso aqui é uma luz assim que a gente não via assim. Porque quando você pensa assim, o que é o cumprimento de uma profecia? O Velho Testamento fala que Jesus vai nascer em Belém. Então, Jesus nasceu em Belém e ele cumpriu a profecia, ok? A Bíblia fala que o Messias vai ser descendente de Davi. Então, Jesus foi descendente de Davi, então ele cumpriu a profecia. Mas nesse livro, né, de Raízes Judaicas, ele fala assim, sobre o sentido da palavra, o conceito maior, que o cumprimento é algo chegar ao seu significado pleno. Não é só assim um cumprimento de um fato, não é só dar certo assim uma predição, mas é chegar. O que Deus queria fazer com Israel? Deus queria que Israel fosse a nação que expressasse Deus, que fosse uma testemunha de Deus em toda a terra. Então, esse seria o cumprimento, é chegar a uma consumação, é chegar a uma plenitude. Então, por exemplo, nós vamos ver na próxima aula sobre Romanos 11, né, que ele fala, vai ter a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios. Todo mundo pensa que plenitude é números. Deus tem um número, ele deve ter, Deus tem todos os números, ele tem todas as gravações, ele tem todas as coisas, mas eu não entendo assim, plenitude dos gentios, por exemplo, que Deus está lá com um contador, né? Converteu mais um, né? Mas tem um número, eu estou esperando chegar naquele número. Deus tem números, Deus tem planos, né? Mas, primeiro que eu nem sou muito amigo, assim, de certas ideias do calvinismo, assim, de que Deus já predeterminou antes quem vai, quem não vai. Mas, segundo, assim, porque Deus tem algo muito além de números. A plenitude dos gentios é chegar a tudo que Deus preparou, que Deus planejou. Deus planejou para Adão alguma coisa, Deus planejou para a raça humana, Deus planejou para Israel, Deus planejou para os gentios que nós pudéssemos cumprir, chegar a uma plenitude no plano de Deus. Então, Jesus, ele cumpriu as promessas mais do que só cumprir algumas profecias. Eu vou dar um exemplo disso depois, mas isso é um dos aspectos. Então, mesmo que eu só queria que vocês separassem esses dois pontos da seguinte forma. Olhando esse diagrama histórico aqui, que chegou num ponto assim com Davi de quase plenitude, né? Mas claro que não era plenitude, Deus tinha muito mais para fazer, tem muito mais para fazer com a nação de Israel, mas em Davi, em Salomão, no reino que eles tiveram, na casa, no templo, na sabedoria, na prosperidade, várias coisas que aconteceram nessa época, Deus estava cumprindo muitas promessas, mas tinha muita coisa que não tinha acontecido ainda. E aí, ao invés de continuar nesse crescendo, fez o sentido contrário. E aí foi diminuindo, até que quando chegou Jesus, o único que era o verdadeiro Israel, o único que encarnou em si, não só um descendente, mas essa é a parte que eu queria que vocês entendessem. Jesus, na verdade, ele se tornou o início de uma nova raça, mas ele se tornou o verdadeiro Israel. Ele, em uma pessoa só, ele se tornou o verdadeiro Israel. Estava tudo contido nele.
Então, mesmo que não tivesse tido esse fracasso, ele faria isso, ele se tornaria o representante. Nele, né, como a Bíblia fala, nele está toda a divindade, nele está toda a plenitude, nele estão todas as promessas de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus, ele encarna em si tudo que Deus queria que fizesse. Então, só para a gente sabe que quando ele veio numa época assim de fracasso. O povo tinha fracassado. Mas mesmo que não fosse isso, ele era o cumprimento. Desde o início, ele era a esperança. Mas houve o fracasso. Por isso que eu preciso da segunda parte aqui. Então, Jesus veio para trazer cumprimento, ele veio para trazer plenitude, ele veio para mostrar e para viver tudo que Deus queria. Na verdade, Jesus volta não só a ser tudo que Deus queria a partir de Abraão, Jesus volta, porque sabe, as tentações de Jesus, o que Jesus viveu, ele estava revivendo o que Adão viveu no Jardim do Éden. Então Jesus reverteu o fracasso humano. Eu não sei se vocês estão entendendo que isso às vezes é uma coisa que a gente não entende, que quando você fala Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados, você tem uma ideia assim de que ele pagou o preço, mas não é só que Jesus pagou o preço dos nossos erros, Jesus reviveu todas as experiências, não é só a morte dele. Antes da morte dele, ele viveu tudo isso. Ele viveu a mesma situação que Adão viveu no Jardim do Éden, Adão e Eva. Ele viveu, ele foi confrontado com as mesmas decisões. E ele viveu também tudo que Israel, não dá para a gente entrar nisso, mas como você sabe, né, Herodes matou, né, todas as crianças em Belém e na região, e os pais dele fugiram para o Egito. Então isso foi reviver o que o povo de Israel foi para o Egito. Depois, quando ele saiu do Egito, Mateus, inclusive, ele cita essa profecia de Oséias. Ele fala assim, né, acho que é Mateus 2, né? Não sei o versículo agora, mas em Mateus 2, né, quando eles estão voltando do Egito, Mateus coloca assim, isso foi para cumprir a profecia, que é de Oséias 11, do Egito chamei meu filho. Agora, volte lá para Oséias, esse princípio, vê se vocês conseguem entender, porque é um exemplo muito bom disso que eu falei no primeiro ponto, assim, de cumprimento. Em Oséias 11, não é uma profecia do Messias. Volte lá em Oséias 11 e leia, não está falando do Messias. Ele está falando sobre uma coisa passada, não é nem uma profecia do futuro. Ele está falando, do Egito chamei meu filho, que são vocês, o povo de Israel. Mateus pega uma palavra que não era uma profecia, uma afirmação sobre Israel, e ele aplica para Jesus. Como que ele faz isso? Como é que você pode pegar um texto bíblico que não foi escrito para falar isso, e você, não parece que ele torceu, não parece que ele... Não, ele não torceu nada, porque Jesus estava revivendo, Jesus estava vivendo a situação como se ele, em uma pessoa só, fosse a nação de Israel. Entendeu ou não entendeu? Então, isso é cumprimento. Ele vivenciou algo, então isso é o que nós precisamos entender, que Jesus não estava fazendo... Eu espero que vocês consigam fazer essas ligações, porque é por revelação, não é a lógica humana que vai provar as coisas de Deus, mas existe muito de lógica nas coisas que Deus faz. Então, quando nós falamos Jesus não foi alguém que falou assim, cortou, aqui não tem mais nada. Não, ele estava dizendo, eu sou o cumprimento. Eu vou dar um outro texto para vocês em Romanos 10, que fala assim, Cristo é o fim da lei. O que você entende?
Em Cristo, acabou a lei. É? Não. O que é um outro sentido da palavra fim? Ele é o objetivo, é para lá que estava indo. Toda a lei era para apontar que Jesus ia mostrar como que faz isso em plenitude. Não é fim, acabou. É que Jesus é a finalidade, é o objetivo. É através dele que aí sim as coisas começam, ok? Então, é por isso que esse diagrama assim ele mostra tudo funilou em Jesus, mas depois abre de novo e é a mesma sequência, é a mesma descendência, ok? Então, mas a outra coisa, então assim, ele encarna em si tudo, mas ele reverte o fracasso. Então, ele possibilita, Romanos 8 fala assim, que tudo que nós não podemos fazer, nossa carne era enferma no sentido assim, a gente não tem capacidade de cumprir a lei, através do Espírito Santo nós podemos cumprir. Então Jesus veio nesse sentido, assim, o fim da lei no sentido assim, agora sim a lei pode ser cumprida. Mais um exemplo que eu quero dar para vocês, tudo tem que ser meio rápido, mas em Isaías, o profeta Isaías, a partir do capítulo 40, 42, ele usa, eu acho que mais, não sei se eu anotei assim, acho que mais de 60 vezes ele usa a palavra servo. Não, desculpa, não é 60, é 20, 21 vezes. Tá vendo? Eu estava exagerando já aqui. 20 e tantas vezes ele usa a palavra servo, nos capítulos de 40, 50, 52, né? Ele usa a palavra servo. Às vezes, essa palavra servo é muito claro que é o Messias. Por exemplo, em Isaías, no final de Isaías 52, ele fala assim, meu servo, e aí vai continuar em Isaías 53, né? Em Isaías 42, nos primeiros versículos de Isaías 42, ele fala assim, esse é o meu servo, ele que vai trazer justiça, claro que é o Messias. Mas em vários outros textos, ele fala, meu servo Jacó, meu servo Israel. Então, várias vezes o servo é Israel. Então, afinal de contas, quem que é o servo? Deus pode usar a palavra para duas coisas diferentes. Mas, na verdade, tem textos em Isaías que até começam a misturar. Por quê? Porque Jesus encarna Israel. Jesus é o verdadeiro Israel, ok? Deu para mais ou menos isso sim, que Jesus veio para trazer cumprimento, ele veio para trazer plenitude nele, ele veio para reverter o fracasso, ou seja, através dele, tudo que nós não podíamos fazer antes, ele resolve todos os problemas de divisão, de cativeiro, ele resolve todas as situações, porque nele, ele vive como Israel e ele transmite para começar, na verdade, a continuação da história. Agora, só vamos colocar aqui, só queria tocar rapidamente em 3 possíveis interpretações sobre Jesus começar ou não um plano novo. Vocês já sabem o que eu penso, né, que a gente está falando desde a primeira aula, a gente está martelando muito esse ponto assim, de que o plano de Deus é um só, o propósito de Deus assim, é o mesmo, Deus continua, né, e nós queremos terminar na última aula, semana que vem a gente quer falar sobre esse propósito de Deus de realmente cumprir integralmente a promessa de Deus a Abraão. Essa é a nossa tese, a nossa proposta que a gente está falando. Mas para entender tudo que a gente vai falar sobre igreja e a união e Israel, vocês precisam entender esse ponto Jesus. Claro que Jesus é o ponto central da história, Jesus é o ponto central do plano de Deus, o mistério do plano de Deus de redenção está tudo centralizado em Jesus. Então, se nós não entendemos a relação de Jesus com o povo de Israel, nós não vamos entender esses pontos que eu vou passar para vocês, né? Mas nós temos 3 possíveis interpretações, as primeiras 2 talvez sejam meio semelhantes, mas existe uma
uma interpretação da Bíblia, existe uma linha teológica que é chamada dispensacionalismo. Okay? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Entre outras coisas, assim, é chamado isso porque ele separa o plano de Deus em várias dispensações e essa forma de interpretar a Bíblia é bem oposta àquilo que a gente está apresentando, porque nós estamos tentando mostrar continuidade e o dispensacionalismo faz muitos cortes. Então, né, tempo de Noé era uma coisa, tempo de Abraão era outra coisa, então sim, faz muitos cortes e até assim no fim eles separam totalmente Israel da igreja. Então, de acordo assim com essa ideia, Jesus veio para dar continuidade. Inclusive eu não estou citando alguns textos que é importante a gente citar agora. Por exemplo, quando Jesus, várias vezes Jesus fez essa afirmação, mas uma das vezes foi quando ele mandou os discípulos, de 2 em 2, ele deu ordens, deu várias instruções, e uma das instruções é: não pregue para mais ninguém, só para judeu, porque eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Jesus deixou isso muito claro. E a história mais chocante é quando aquela mulher cirofenícia veio para Jesus curar a filha dela, e ela não era judia, e Jesus falou na lata assim: não vou curar porque eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela conseguiu porque ela foi insistente, né, e ganhou um prêmio, né? Ganhou um prêmio porque Jesus reconheceu o tamanho da fé dela. Mas assim, Jesus não estava só querendo fazer as coisas difíceis para ela. Jesus veio de fato para falar, né, a oferta dele era para o povo de Israel. E aí você vê também em João capítulo 1, né, que ele fala assim: ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele estava falando sobre raça humana? Não, ele estava falando sobre o povo de Israel. Quem que eram os seus? Né? Seus era o povo de Israel. Então, quando a gente analisa isso, Jesus veio para o povo de Israel. De acordo com uma interpretação, Jesus veio mesmo para o povo de Israel. Se ele estivesse, eu já li isso não é... Assim, para mim é uma coisa absurda, então eu conto para vocês como uma coisa absurda, mas eu sei que dentro de uma estrutura, uma interpretação teológica faz sentido. Mas tem muita gente que ensina que o povo de Israel, se eles tivessem aceitado Jesus, poderia ter ficado com o reino. Não sei como é que eles analisam o que teria acontecido, mas eles falam assim, mais ou menos assim, como Deus não queria que Adão pecasse. Então ele pecou, mudou tudo. Já viram aquelas coisas assim que você segue uma história e você, assim, de acordo com o que você fala, tem livros que tem várias páginas, se você fala assim, vai acontecer isso, então vai para a página tal. Se você fala, não, vai acontecer outra coisa, então muda totalmente a sequência. Tem filmes que vão para frente e voltam, porque se tivesse acontecido isso, né? Então é mais ou menos essa ideia, assim, se o povo de Israel tivesse aceitado, então a história teria sido uma, mas não foi. Então era mais ou menos assim, quase como, claro que eles não vão falar que Deus não sabia, mas é quase como assim, puxa, né, vocês não querem, então vou ter que inventar uma outra coisa, e nós, coitados gentios, a gente entrou como, né, fazer o quê, né? O povo judeu não quis, então ele teve que aceitar a gente, né? Então é uma coisa assim, ele ofereceu continuidade a Israel, mas a nação rejeitou, então mudou a história. A segunda opção também, na minha opinião, é muito ruim, porque assim, é quase igual, mas é mais ou menos a ideia assim, não, na primeira até parece que Deus pensou que poderia acontecer isso, e o povo não quis, então ele teve que mudar. A segunda ele ofereceu o reino de Israel, ele falou que eu vim só para as ovelhas de Israel, mas isso foi uma coisa assim, para cumprir tabela, pro forma, assim, uma coisa que só para constar, mas ele sabia que eles não queriam,
E também, na verdade, ele tinha outro plano. O plano mesmo era entregar para os gentios. Mas em ambos, assim, não em ambos os casos, não. Nessa primeira interpretação, eles vão dizer que Israel tem um plano no futuro, mas é separado da igreja. Então, eles vão futuramente aceitar, mas vai ser uma coisa diferente na tribulação e tal. A igreja vai embora para o céu, ficar assistindo de lá, e aí os outros vão passar pela tribulação. É mais ou menos aquela ideia. Assim, a parte ruim fica para os judeus, né? Eles vão para a tribulação e a gente vai ficar lá assim, em berços esplêndidos, assistindo assim, né, o que está acontecendo aqui na Terra, sem ter que passar por nada. Mas aqui é separado. Essa segunda seria mais o que nós chamamos, né, nós vamos falar também sobre isso mais na próxima aula, o que nós chamamos da teologia da substituição. Então, aqui eles não queriam, eles não quiseram, na verdade Deus já tinha isso mais ou menos preparado, e aí Deus deixou os judeus de lado e passou o reino para os gentios. E a terceira opção é, ele veio para os seus, ele veio para dar continuidade, os seus realmente rejeitaram, mas não totalmente, né? Porque alguns judeus aceitaram, né? Mas o plano de Deus continua de pé. Ou seja, Deus tem um plano. Isso é o que a gente vai entrar mais na próxima aula, ok? Então essas são as três questões, né? Eu queria só, antes de falar sobre agora o que nós começamos, isso aqui eu já falei, assim, a nova aliança, isso a gente leu em Jeremias 31, a nova aliança não invalida, nem substitui a aliança abraâmica, pelo contrário, mantém as promessas e promete cumpri-las integralmente. Agora, esse princípio é um princípio que eu queria que vocês pegassem firme. Cada aliança sucessiva, vocês estão estudando as 7 alianças, a Eliana está falando bastante sobre Abraão, depois Moisés, assim, mostrando essa sequência. Cada aliança sucessiva. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, aí chega Moisés, depois chega Davi, depois chega a nova aliança. Então, cada aliança sucessiva amplia a promessa. Deus nunca nega a promessa. Cada aliança sucessiva amplia e dá continuidade ao cumprimento da promessa. Então, às vezes, tem alguma coisa que parece, puxa, mas na aliança com Abraão não falava de lei, não falava dessas coisas, agora tem, então não é uma contradição. Não é uma contradição, porque cada aliança está ampliando, está permitindo a continuidade. E a nova aliança não é diferente. Nós lemos juntos, né, na aula passada, Jeremias 31, e ele falou assim, eu quero fazer uma nova aliança, não como a aliança que fiz quando vocês saíram do Egito. Qual que era a diferença? A aliança agora está no coração, então ele não muda. Então, esse aqui é um princípio, nunca muda a promessa, porque Deus é fiel. Se Deus muda a promessa, eu quero que vocês peguem esse princípio, porque aquela pergunta, será que a promessa de Deus a Abraão é válida? Gente, com isso aqui, eu não consigo ver de outra forma. Ou Deus é fiel às suas promessas, ou ele não é. É como, acho que a gente falou, assim, não sei se foi com vocês que eu falei, assim, mas é como assim, os pais falam para a criança, se vocês se comportarem direitinho, então vou dar um sorvete para vocês à tarde. Então promete uma recompensa. Aí quando chega a hora do sorvete, fala assim, não, sabe o que é? Sorvete é uma coisa gostosa, mas nós vamos entender que sorvete é vocês ficarem aqui junto com a gente, gostando, nós vamos espiritualizar, né? Nós vamos assim, dizer assim, não é bem sorvete, é uma comunhão juntos, tá gostoso, né? Assim, tá. O que vocês acham que a criança ia entender? E entender que o pai ou a mãe prometeu uma coisa e não foi fiel, não foi legal.
Porque quando prometeu, não falou esse negócio assim, de que assim, eu vou dar um sorvete, mas gente, não é sorvete de verdade, é só, né? Assim, aí naquela hora não ia ter motivação nenhuma, né? Então, gente, é a mesma coisa. Deus prometeu para Abraão uma terra, um povo, e através disso vai abençoar todas as nações. Não, não é bem assim, gente. Não é assim. Eu estava querendo dizer que quando Jesus viesse, é tudo espiritual. Não é assim. Deus é fiel, é uma das coisas que Deus enfatiza, é uma das coisas que Deus mostrou para Moisés lá no Monte Sinai, quando ele se revelou. Assim, Deus é fiel, Deus cumpre, Ele é verdadeiro. Sabe assim, aquela palavra verdade, verdadeiro, Ele é fiel, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele também não muda o conteúdo moral. Ele não muda. Se Deus fala assim que Ele não quer todos os princípios dos 10 mandamentos, a sua santidade, Deus não muda isso. Ele nunca vai mudar. Não, na nova aliança é tudo pela graça, Deus não liga mais se você é santo ou se não é. Meu Deus mesmo. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse, que de repente Ele não liga mais. Ele não se importa mais com a nossa santidade. Então, gente, isso é muito importante para a gente entender. Dentro desse contexto, eu queria ler com vocês em Gálatas 3, ele está falando aqui sobre a relação entre a lei de Moisés e a promessa a Abraão. Mas eu só queria ler esse texto porque é muito forte nesse sentido assim, de que Deus não desfaz as suas alianças. Ok? Gálatas 3,15. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos, embora feito por um homem, mesmo uma aliança feita por um homem. O que Deus está falando assim? Imagina Deus, fazendo uma aliança. Mesmo uma aliança feita por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Então, a aliança de Deus com Abraão, ela não pode ser mudada. Assim as promessas, versículo 16, foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo que a lei, que veio 430 anos mais tarde, não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Então, só até aqui, ele vai colocar isso no contexto de lei e promessa, mas eu queria que vocês analisassem esse princípio, que nunca uma promessa de Deus pode ser invalidada, ok? Então, o que nós queremos só finalizar falando assim um pouquinho sobre o que muda na nova aliança e o que não muda. Porque o nosso ponto polêmico é: Jesus dá continuidade? Jesus vai manter as promessas? Jesus vai realmente cumprir ou mudou alguma coisa? Então, na nova aliança, o que muda? Então, primeiro assim, o que não muda? O que não muda na nova aliança? Os propósitos e objetivos de Deus. Ou seja, abençoar todas as famílias da terra, redimir o mundo inteiro, restaurar a criação. E acho que eu devo ter falado isso na primeira aula. Assim, tudo que Deus começa, Ele termina. Deus nunca vai começar alguma coisa sem terminar. Tá certo que Deus tem um prazo que é meio além das nossas expectativas, às vezes, né? Deus tem uns prazos assim que às vezes nos... Mas claro que se Ele promete alguma coisa, Ele cumpre, né? Eu estou me lembrando de, assim, eu falei sobre prazos, eu me lembro de um testemunho fantástico de cura que eu ouvi quando era criança. Meus pais acho que tinham até conhecido a pessoa, mas a gente tinha um livro que contava o testemunho dela. Era uma pessoa totalmente, eu acho que ela era tetraplégica, ela era totalmente paralisada,
ela não conseguia fazer movimentos, e Jesus apareceu para ela e falou com ela que ela seria, não sei que época do ano que foi a promessa, mas Jesus fez a promessa para ela que ela seria curada no outono. No hemisfério norte, o outono é a partir de setembro, né? Então, ela tinha uma promessa, ela começou a falar, né? E ela até assim, no testemunho dela, ela conta que um vizinho dela que conhecia e que acho que era ateu, não acreditava em nada, falou assim, puxa, se você for curada, porque do jeito que ela estava, se você for curada, eu vou acreditar. E só para contar o resultado já de cara, assim, ela foi curada e ele não acreditou. Mas tudo bem. Então, ela recebeu essa promessa e ela começou a falar, eu vou ser curada no outono. E aí foram passando os tempos, né? Como eu falei, eu não lembro assim, quanto tempo faltava, mas eu sei que ela estava no mês de agosto. O mês de agosto não é outono ainda, é verão. Então ela falou assim, ela começou a falar com Deus. Deus, o senhor não pode, eu não sei que termo que ela usou, o senhor não pode considerar que agosto já é outono? O senhor não pode assim, né? Vamos considerar que agosto já é outono. Ela foi curada em agosto. Deus mudou o prazo que ele tinha falado com ela. Então, às vezes, a gente geralmente tem aquelas histórias, vocês devem ter ouvido muito assim, a pessoa recebe uma promessa que Deus vai suprir alguma coisa, tem aquelas histórias de George Miller com os órfãos, então assim, está todo mundo sentado na mesa do café, não tem alimento, e na hora do café chega alguém na porta, está aquela coisa de última hora, que Deus muitas vezes faz as coisas na última hora. Mas assim, eu lembrei que tem esse testemunho que Deus adiantou a estação para ela, né? Então, o que não muda na nova aliança? O objetivo de Deus. Deus continua tendo o mesmo objetivo, ele não mudou, a ideia dele é a mesma, ele quer o escândalo de particularidade, ele quer escolher pessoas através das quais ele vai fazer o seu plano funcionar, né? Então, isso entra nas estratégias. Então, o objetivo de Deus não muda, a estratégia, porque o jeito que Deus fez, olha, Deus começou com um só, depois foi para 12, depois ampliou a nação. Então, o jeito que Deus vai trabalhando de pouquinho e depois ampliando, todo esse jeito que a gente tem descrito, como é que Deus faz? Ele escolhe um amigo, ele se relaciona, então ele continua fazendo as mesmas coisas. As promessas e as alianças de Deus, rapidinho, abra em Atos 3, que é um texto também muito chave, muito importante, que Pedro fala a respeito das promessas, e eu queria que vocês observassem o que ele fala aqui. Em Atos 3, versículo 17, ele fala, agora irmãos, ele está falando com judeus, agora irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, ele está falando que eles mataram Jesus. Eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Eu acho que os judeus não achavam que tinha tantas profecias sobre a morte de Jesus, porque eles não entendiam isso. Estava lá, mas estava escondido. Tudo bem que Isaías 53 é muito explícito, mas na maioria assim, dos lugares, assim, das profecias eles não conseguiam ver. Aí ele fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, o Messias, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário, gente, isso aqui é um dos textos mais chaves, mais importantes que nós temos nas Escrituras do Novo Testamento, para nos mostrar que alguma coisa precisa acontecer antes da volta de Jesus. É necessário que o céu, a minha tradução fala receba, mas na verdade, assim, acho que tem algumas traduções que falam assim, que o retenha, que o segure. Eu gosto assim, eu leio esse versículo, eu fico imaginando Jesus lá assim, eu não sei se tem um tipo assim de sabe assim,
uma galeria, sei lá, um lugar alto, e tem um parapeito, tem uma coisa assim segurando. Assim, Jesus está lá olhando, nós somos a noiva, ele quer vir. Então, quando fala assim, é necessário que o céu segure, eu imagino Jesus falando assim, Pai, deixa eu ir, eu quero voltar. Então, o céu está segurando, Jesus quer vir e ele não pode, o céu tem que segurar até o tempo da restauração de todas as coisas. Que são todas essas coisas? Sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, é o tempo. Nem tudo vai ser restaurado antes de Jesus voltar. Mas ele vai voltar no tempo da restauração. Algumas coisas precisam ser restauradas antes. Mas outras coisas, ele vem, mas tem um tempo de restauração. E Jesus vem nesse momento do auge, nesse momento do cumprimento. E são as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Aí ele vai citar aquela de Moisés, que eu falei com vocês. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos profetas, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e os que o sucederam, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tá claro? Então, o que não muda na nova aliança, isso é Jesus, depois de ressuscitado, depois de assunto ao céu, Pedro falando, as promessas, as alianças de Deus serão todas cumpridas. Atos 13, 32 é Paulo falando a mesma coisa. E o papel essencial que Deus deu ao povo e à terra de Israel. Então, isso não muda. Esse ponto aqui, gente, é polêmico. Grande parte da igreja hoje não acredita nisso. Eu nem pus referência, não tem, às vezes, coisas assim tão claras, mas esse aí é o assunto da nossa última aula, tá? Próxima aula. O que muda? Então, tem coisas que não mudam. E o que muda? O que vocês acham que mudou na nova aliança? Essas são as coisas que não mudam. Então, Deus continua trabalhando, Deus continua dando sequência, Ele não muda suas promessas, mas não mudou nada? O que mudou? Nós falamos um pouco na última aula sobre Hebreus, né? O que mudou? Então, vamos ver aqui. Agora, isso aqui é muito importante, também eu não posso entrar em detalhes sobre isso, mas a gente já mencionou. Lembra que eu já falei assim, que nas profecias, várias profecias do Antigo Testamento, eles viam dois cumes de montanhas, né? Um perto do outro. E quando eles viam no Espírito, sim, uma coisa, Deus mostrava uma coisa lá na distância, eles viam a primeira vinda, né, essa ideia aqui. Então a pessoa está aqui olhando e ela vê a primeira vinda de Jesus, mas ela já vê a segunda vinda de Jesus. Então ela é muito ligada uma com a outra, uma coisa com a outra. Então, Isaías 9, por exemplo, um filho se vos deu, primeira vinda, mas ele já fala assim, do seu governo não terá fim. Jesus nem começou a governar sobre o trono de Davi, né? Então, a vinda do Messias seria em duas etapas. Jesus veio a primeira vez, eles achavam, até naquela última pergunta em Atos 1, até então, lembra, todas as vezes que Jesus falava assim, o Filho do Homem vai ser morto, eles falavam, o quê? Teve até aquela vez que Pedro chegou e falou assim, Jesus, não pense nisso, para de ficar deprimido, não vai acontecer isso com você, tal. E Jesus repreendeu como se ele estivesse falando por inspiração de Satanás, a reda de Satanás, porque era um pensamento que o próprio Jesus não poderia alimentar, que ele não seria morto. Eles não conseguiam entender a morte, mas depois que passou a morte, aí ele morreu, ressuscitou, eles não tinham conseguido entender,
Aí, quando ele está em Atos 1, eles falam assim, bom, então Jesus, o senhor já morreu, já aconteceu tudo de ruim que tinha para acontecer, agora vai, agora é o tempo? Não, ainda não é o tempo. Então, a vinda do Messias seria em 2 etapas, eles não entendiam isso foi uma mudança não é uma mudança porque já estava no plano de Deus, mas eles não entendiam. Então, na nova aliança, eles começaram a entender que a vinda de Jesus era realmente em 2 etapas. Eu vou falar, coloquei aqui nessa ordem, mas eu vou falar aqui desse último ponto primeiro. Mudou a prática da aliança. Lembra que eu falei assim, quando Deus muda, quando Deus dá uma nova aliança, uma aliança sucessiva, Ele não muda a promessa, Ele não muda o conteúdo de como Ele é, o que explica como Ele é. Então, o que pode mudar, e isso realmente mudou na nova aliança, e Hebreus mostra isso, mudou a prática da aliança. Não é mais sangue de animais, é sangue de Jesus. Não é mais o sacerdócio levítico, né? Mudou a capacitação, porque agora tem um Espírito Santo que cumpre, que muda o nosso coração. Existe sim, quando nós falamos assim, o reino não é espiritual, eles não entendiam nada sobre o reino espiritual aqui no Antigo Testamento, nada não, porque leia os Salmos de Davi. Davi entendia que Deus queria cria em mim um coração novo, restaura dentro de mim. Eles tinham vislumbres, mas de maneira geral eles não tinham entendimento do interior, do coração. Ok? Então essas coisas são a prática da aliança, são as cerimônias, são a forma que a aliança será cumprida. Isso mudou, mas não o conteúdo. E aí voltando aqui no segundo aspecto, houve uma redefinição de quem faz parte do povo de Deus. Antes era somente aquele que é descendente de Abraão. Agora Jesus define algo novo, realmente. Como tudo foi concentrado nele, ele é descendente de Abraão, mas agora, vocês percebem aqui, tudo agora tem que passar por ele. Tudo tem que passar por ele. Agora não tem alguém que é descendente de Abraão, do povo de Israel, e que entra nessa parte aqui sem passar por esse funil. Tem que passar por Jesus. Então, houve uma redefinição do povo de Deus. Só por intermédio de Jesus. Agora, judeus e gentios juntos. Judeus e gentios juntos, mantendo as suas identidades. Efésios 2, né? Efésios 2, versículo 11 e 12 em diante, vai explicar como Jesus quebrou a barreira entre judeus e gentios e formou um novo homem. Mas isso também é nosso assunto na aula que vem. E a outra coisa que aconteceu, e isso nem os apóstolos entendiam no início, só para vocês se situarem. Quando Jesus, no final de Mateus, também em Atos 1, Jesus não falou assim, quando eles perguntaram em Atos 1, é agora que vem o reino? Ele falou assim, não posso falar épocas, eu não posso te falar quando isso vai acontecer, mas o que vocês vão fazer agora? Vocês vão esperar o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas minhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nessa ordem. Claro, eles estavam em Jerusalém, então é nessa ordem. Mas tem mais coisas implicadas ali que vocês talvez nunca pensaram. Se Jesus já tinha falado que o Evangelho teria que ir a todas as nações, por que mais uma vez, um discípulo tapado, um discípulo de cabeça dura, um discípulo assim... Mas por que Pedro teve tanta dificuldade para aceitar o envio de Deus para ir à casa de Cornélio? Por quê? Por que vocês acham? Será que ele era assim? Não, né? Eu não posso entrar. Ele tinha umas coisas assim, eles tinham uns costumes, né? Eles não comiam junto com gentios, né? Mas por que ele não podia anunciar o evangelho para Cornélio? Vocês lembram assim que ele teve que ter
Deus, eu falo assim, se Deus quer que você dê R$ 50 para alguém que está em necessidade, Ele não vai provavelmente mostrar numa visão, Ele não vai mandar um cara chegar de outra cidade e falar assim, eu estou recebendo uma revelação sobre você que você tem que dar R$ 50. Ele fala no coração, dá R$ 50, dá alguma coisa para ele. Agora, se Deus está falando assim, sai e vai para um outro país, mude tudo, larga tudo e vai. Você não acha que por ser uma coisa muito séria, Deus vai dar alguns efeitos, algumas coisas assim mais fortes, ele vai falar mais forte com a gente. Então, é um princípio da direção de Deus. De acordo com a dificuldade nossa de crer, de arriscar, sim, ele vai dar mais confirmações. Não é para você largar tudo só porque você teve um impulso no meio da noite. Não sei como é que vocês chegaram aqui no CPP, né? Mas assim, Deus vai dar alguma, se é para mudar alguma coisa, Ele vai dar mais confirmações, concordam? Então, quando Deus falou assim, olha, Ele podia ter falado assim, vai na casa de Cornélio. Aí chega os mensageiros de Cornélio, já estava bom, para mim estava bom isso. Vai na casa de Cornélio. Não, ele dá uma visão 3 vezes. E 3 vezes uma visão forte, uma visão chocante para um judeu falar assim, Deus falando para pegar animais imundos e matar e comer. Como que Deus está falando comigo para fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é contra a tua lei? Ele teve algo assim muito forte. Deus estava assim chacoalhando, assim, eu estou falando, é para ir. Por que Pedro teve tanta dificuldade? Porque para eles a ordem era essa. Não, um dia o evangelho vai chegar aos gentios. Mas primeiro Deus vai restaurar. Você pode olhar os profetas, eu gosto muito de Zacarias 8, né? Porque Zacarias 8 tem uma sequência. Deus vai restaurar Israel, a partir da restauração de Israel, toda a nação de Israel servindo ao Senhor, aí a glória de Deus, o reino de Deus vai se expandindo para os outros. Eles não entendiam, se os judeus não estavam, alguns tinham se convertido, mas se a nação de Israel não tinha voltado, eles tinham entendido que não era hora de ir para os gentios. Por isso, Deus precisou falar muito forte com ele. Então, o tempo dos gentios ia acontecer, está acontecendo até hoje, antes da plenitude de Israel. Isso talvez a gente não tenha condições de avaliar o quanto que isso mexeu com a cabeça deles. Era mais ou menos assim, quando o Messias vem, ele vai governar, ele vai restaurar. Não, o Messias vem e morre na cruz. Então era algo totalmente que eles não tinham conseguido entender. E a outra coisa então o Messias já veio, ele mandou o Espírito Santo, tinha acontecido várias coisas, mas Pedro ainda não conseguia entender até que Deus falou com ele. Então são essas coisas que mudaram na nova aliança. Ok? Vamos orar, depois ainda não terminou, tem algumas coisinhas para falar antes de você sair. Mas, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor. Ó Deus, são muitas coisas que nós precisamos entender sobre o Teu plano. Nós queremos ser Teus amigos, queremos nos interessar por Teus planos e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós. Ó Deus, Teu povo, Teus filhos que estão nesse lugar, tirando esse tempo tão precioso, tão importante na vida deles, que seja um tempo que o Senhor vá ampliando a visão, que o Senhor vá ampliando, ó Deus, a compreensão e com isso também o lugar que cada um tem no Teu plano, Senhor. Nós queremos entender mais, porque apesar de tudo isso que estamos vendo, tem muitas lacunas, tem muitas coisas que nós não entendemos ainda e sabemos que dependemos do Senhor para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém.